É verdade que o Tangerino facilita a rotina dos colaboradores, mas já pensou em como ela otimiza a rotina do RH? Com o registro de ponto pelo celular, cálculo automático das horas trabalhadas e a assinatura eletrônica da folha de ponto, você ganha tempo e agilidade na sua gestão. O app também oferece o registro de ponto para o home office e com o Tangerino Totem, os seus colaboradores registram o ponto de forma segura na jornada presencial. Sabe o que é melhor? Com o Tangerino você ainda garante economia para a sua empresa. Agende uma demonstração. Muito boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aí a mais um evento do RH Update Week aí ao vivo, que a gente está fazendo toda essa semana, né? E vai ter semana que vem também, segunda-feira. Eu queria agradecer aí muito a presença de todos. E hoje nós vamos falar sobre um tópico muito legal, né? Nós vamos falar sobre os trending tópicos do RH 2020. Quais são os temas mais buscados que você deve ficar de olho aí nesse ano 2020, que muita coisa mudou, então talvez o que você tinha pensado que era top trend no ano passado, talvez esse ano já não é mais dessa forma, né? Então, ao longo dessa semana, a gente recebeu aqui no nosso canal 3 referências, né, de mercado. A gente recebeu o pessoal da Solids, a gente recebeu o pessoal da VUP e recebeu o pessoal do Grupo CELP. E hoje a gente vai receber aí o Daniel Consani, ele é CEO do RH para você, do portal RH para você, que todo mundo deve conhecer, do grupo Top RH. Então, assim, é um papo, vai ser muito interessante, bem legal, não vão perder essa não, vamos lá. Eu vou fazer um mini resumo aqui do currículo do Daniel, mas depois ele vai apresentar para vocês também, o currículo dele já é de peso, vamos lá. Então, o Daniel, ele é graduado em jornalismo e pós-graduado em ciências sociais e cultura. Ele tem mais de 15 anos de experiência na produção de conteúdo sobre gestão de pessoas, liderança, recursos humanos e desenvolvimento humano. Atualmente, ele é diretor do Grupo Top RH e responsável pelo prêmio Top of Mind de RH e o portal RH para você. Na segunda-feira, a gente vai conversar, finalizar, hoje é o nosso penúltimo dia do RH Update Week. Segunda-feira, a gente vai finalizar com uma conversa com o Leandro Caseiro. Ele é nosso head jurídico aqui do Tangerino, e a gente vai falar sobre mudanças realizadas nas leis trabalhistas durante a pandemia. E não foi pouca coisa não, gente. Mudou, voltou, lei caducou, então, assim, é muita coisa, e o Leandro vai tentar dar aquele resumo bem didático para todo mundo. Gostaria de fazer um convite para quem não segue as nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube, de se inscrever, para quem quer conteúdo, para quem quer se atualizar, é um canal que tem muita coisa. Então, a gente tem aí o Tangerino Talks, o RH em Pauta, tem esses bate-papos que eu tenho todos aqui com o que a gente fez durante a semana do RH Update Week, já estão lá. Então, assim, é muito conteúdo, a gente lança semanalmente, é uma oportunidade de se capacitar de forma gratuita e bem atualizada, né? Toda semana tem conteúdo aí que a gente está olhando do momento que está acontecendo, para deixar vocês sempre atualizados. Uma outra convite que eu queria fazer, na tela, vocês devem estar vendo aí, a gente tem um QR Code. Esse QR Code vai levar para uma página onde você vai ter acesso a 3 benefícios. Você vai poder usar o Tangerino Totem, que é uma ferramenta que a gente desenvolveu para registrar ponto, sem nenhum contato físico. Então, para essa época de volta dos escritórios, né, aqui no Tangerino mesmo, nós estamos começando a voltar ao escritório, ainda de forma opcional, mas já dá a opção da pessoa registrar o ponto com toda a segurança, sem contato físico, apenas com QR Code e fazendo um reconhecimento facial. Tem também acesso a 6 meses gratuitos na Universidade de Tangerino, onde você vai ter diversos cursos aí para poder se capacitar, desde o de RH, DP, atualizações trabalhistas, empreendedorismo. Então, muita coisa para vocês poderem usufruir. E para quem contratar o Tangerino, você vai ter durante o primeiro ano 20% de desconto na mensalidade, que também é uma super promoção aí que o pessoal preparou para vocês. O Tangerino, para quem não conhece, é uma ferramenta de controle de ponto, né, digital, onde você pode lançar ponto, fazer controle de banco de horas, horas extras, atestado médico, planejamento de férias. Então, um sistema completo para fazer gerenciamento de jornada de trabalho. Já está sendo usado aí por mais de 5 mil empresas do Brasil inteiro. Você pode experimentar e tem 14 dias de graça.
para você experimentar, ver o que adapta à sua realidade e conhecer um pouquinho mais do que a gente pode oferecer para vocês. Bacana. Então, assim, sem mais delongas também aí, nós vamos chamar o Daniel para ele se apresentar, falar um pouquinho da trajetória dele para a gente. Vamos lá, Daniel. Prazer imenso ter você aqui com a gente no nosso canal. Seja bem-vindo. Maravilha, Léo. Prazer imenso é meu, na verdade. Eu queria agradecer pelo convite, parabenizar a Tangerino pelas lives, né, por esse RH Update Week que está acontecendo e está muito legal, né? Eu assisti as últimas duas lives e foi bem legal. Então, é um prazer, uma honra participar aqui com vocês e falar com você, trocar essas ideias com você, Léo. Falando um pouquinho sobre mim, eu praticamente, tirando pequenas passagens por outros veículos, eu praticamente toda a minha vida profissional, e lá se vão 16 anos de atividade profissional, eu estou trabalhando com produção de conteúdo para recursos humanos, para gestão de pessoas, falando sobre liderança, treinamento e desenvolvimento, e todas as sub-áreas, digamos assim, dentro do universo de recursos humanos. Então, a minha expectativa com esse papo é poder, de alguma forma, compartilhar um pouco dessa experiência desses últimos 15, 16 anos, as transformações que eu vi o mercado de recursos humanos passar ao longo desses últimos anos e contribuir de alguma forma com as reflexões, trazendo alguns insights e tal para a galera. Então, eu já quero agradecer aí a audiência que está acompanhando a gente. Ótimo, bacana. E vamos começar as perguntas aí, que é o que o pessoal está querendo, né? Bora, muito conteúdo aí para a gente poder. Assim, durante muito tempo, né, o mercado de DP e RH ele ficou carente de grandes portais que realmente transmitissem um conteúdo denso, com informações. Então, assim, eu acho que esses portais, igual o portal que vocês fornecem, né? O RH para você? O RH para você, ele é um portal onde você consegue ter muita capacitação de forma gratuita, assim, um produto muito interessante para uma área que talvez ficou muito tempo carente demais disso, né? Então, assim, eu queria ver, na sua opinião, Daniel, assim, como você vê o panorama do RH, a realidade, das mudanças, né, do comportamento que tinha no passado para o comportamento do futuro. Legal. Léo, eu vejo tudo como parte de uma evolução relativamente natural, né? O RH evoluiu e as mídias, os conteúdos, os eventos voltados para recursos humanos também evoluíram, né? Então, um acaba puxando o outro de alguma forma. É claro que, assim, ser RH, né, ou a área de recursos humanos em 2005 era muito diferente do RH em 2020. Eu não gosto muito de fazer, assim, um antes e depois por conta do risco de soar simplista. Até porque a verdade é que em 2020... a gente acaba generalizando, e esse é um problema, né? E aí, assim, em 2020, eu costumo dizer, há empresas que agem como se estivessem em 2005. Ainda, né? E tem empresas que a gente conhece que estão muito à frente do nosso tempo, em termos de gestão, de processos, gestão de pessoas e resultados. Então é tudo tão heterogêneo que qualquer generalização é realmente desaconselhável, né, para dizer o mínimo. Mas, de qualquer forma, dá para ter um olhar mais amplo e pensando, sei lá, de 15, 16 anos para cá, que é o período em que eu comecei a trabalhar mesmo com produção de conteúdo para recursos humanos, dá para dizer, é claro, que ali no passado, né, alguns anos atrás, a gente tinha um RH mais operacional mesmo, mais processual, muito sintonizado com um olhar compartimentalizado, né, e pouco sistêmico. Então, e aí não só o RH, mas todo mundo, né, todo mundo que trabalhava, todos os profissionais, viam uma organização como um amontoado de áreas cuidando das suas obrigações. E aí, mesmo que em algum momento determinada área estivesse remando para um outro lado do rio, digamos assim, todo mundo via isso como parte do processo. Aquela área de TI é meio diferentona mesmo, a área de RH ela é atrasada, aquela coisa toda. Então, você tinha, evidentemente, quando a gente traz o olhar para RH, você tinha um olhar muito mais processual mesmo. Então, eu costumo dizer, as próprias terminologias ajudam a gente a entender a evolução do segmento de recursos humanos, porque lá atrás a gente falava muito de que uma das missões de RH era atração e retenção, olha só, né? Atração e retenção, dá a impressão de que você precisa
algemar o funcionário para ele não ir embora da sua empresa, né? Os termos antigos são bem engraçados. Né, DP, Departamento Pessoal, mesmo recursos humanos já é um termo que muita empresa não utiliza, prefere utilizar área de gente e gestão, alguma coisa assim. E aí eu sempre lembro de uma conversa que eu tive quando eu conheci o Gustavo Caetano, em BH, inclusive, uma conversa em BH, o Gustavo Caetano, CEO da Sambatec, ele falou assim, cara, eu quero me aproximar do mercado de RH porque eu vejo muita oportunidade aí, porque eu vejo o RH como uma área cinza, uma área que atrasa a inovação nas empresas e tudo mais. E eu falei, pô, então a gente tem muito para conversar mesmo, né? E o RH era muito visto assim mesmo. É claro que hoje eu vejo o RH muito mais como um segmento, uma área mais sintonizada com a inovação, com novas tecnologias. Existe um olhar mais sistêmico mesmo, entendendo, por exemplo, que employee experience é fundamental, né? Então, não tem mais essa de atração, retenção, aquela coisa de programas de qualidade de vida para gerar engajamento. Não é necessariamente assim. O olhar é muito mais sistêmico, o lance do employee experience veio para ficar de fato. É uma área também, eu costumo dizer, mais cool, né? Hoje, gestão de pessoas virou uma área legal de se estar. Então, e hoje o gestão de pessoas é core de todo negócio, né? E finalmente a gente se deu conta disso, né? E só para finalizar, é claro que as HR Techs, como a própria Tangerino, desempenham um papel importante nessa transformação da área, né? Então, é uma área que está em constante movimento. Agora, nesses últimos anos, mais ainda, a gente percebe de 2015 para cá, um movimento ainda mais acelerado de transformação da área de recursos humanos. E as mídias, né? A gente como mídia, tanto com o produto Top of Mind de RH, que é a nossa premiação, quanto com o site, o nosso portal RH para você, a gente tenta refletir isso de alguma forma, né? Um puxa o outro de alguma forma, e nesses últimos anos, evidentemente, a forma de consumir conteúdos mudou muito das pessoas, né, a gente fala de smartphones, mídias sociais, podcasts, vídeos, lives, o on-demand, né, a Netflixação de tudo, digamos assim, tudo isso não existia em 2005, quando eu comecei a trabalhar com conteúdo de RH. Então, tudo isso faz parte dessa sopa, digamos assim, de transformação que o RH está experienciando agora, né, nesses momentos. Mas essa percepção sua, que até você colocou assim, que a área de RH, agente de gestão, ela era uma área realmente cinza, né? Uma área que puxa para trás a inovação. Puxa para trás. E, assim, foi um dos movimentos que causou até, assim, nós entrarmos nessa área para tentar resolver o problema delas. Porque a gente via, assim, era uma área, quando a gente ia fazer levantamento, era uma área, assim, totalmente carente, haver essa mudança, às vezes, tipo assim, muito pé atrás para ir, era muito fincada nas leis, então, assim, não pode lei, assim, muito processo, né? Processual, como é que as coisas aconteciam de forma bem processual, né? Eu acho que até o ensinamento nas faculdades, eu acho que era muito ensinar o processual das coisas, assim. Perfeito. E isso moldou muito a área durante muito tempo, né? E aí, mas você vê, assim, que é uma coisa que você está falando aí de 2010, 2015, cara, se você pensar numa evolução, assim, é pouco tempo, né? É pouco tempo. E teve uma mudança drástica, assim. Mudou demais. Tem muito para avançar ainda, eu acho, assim, com certeza. Eu acho que a gente está começando o processo, assim, ainda tem muito a avançar. O próprio Tangerino entrou nessa vertente, né, de trazer tecnologia, trazer velocidade na análise de informação. A gente chegava na área de DP, o famoso DP antigamente, você via, era papel. Você via relatórios, era aqueles relatórios, não, vamos fechar o relatório trimestral, ou análise semestrais. Hoje em dia não cabe mais isso, você fazer uma análise trimestral, uma análise semestral. Você tem que fazer uma análise constante, em tempo real, aquela famosa assim, análise retrovisor, né, que você vai sempre olhando para trás, só olhando para trás. Exatamente. Mas o concorrente está olhando para frente. E se você não se atualizar, não trazer essas coisas para dentro do seu core, da sua empresa, que é um sistema de gestão moderno, que realmente é o cerne da sua empresa, você vai continuar olhando para trás, enquanto os concorrentes já estão olhando para frente. E isso faz toda a diferença. Assim, para as empresas que eu trabalhei, o próprio Tangerino, as outras empresas que eu tenho em sociedade,
eu gosto muito de empoderar mesmo a área de gestão, porque ela é hoje muito carro-chefe, porque assim, hoje em dia a empresa é feita de pessoas, né? Então você tem Exatamente. essa valorização. Mas essa questão da tecnologia, ela veio, né, de forma muito forte, para trocar muita coisa, né? Eu queria perguntar uma coisa mais específica. A sua percepção sobre a tecnologia para um RH inteligente e estratégico. Uma vez que, tipo assim, processos cada vez mais automatizados, né, eles tiram o dia a dia braçal e manual do setor. Pois é, Léo, o que você estava falando, eu fui lembrando de episódios assim, porque é impressionante como o RH ele foi tido por muito tempo como uma área muito conservadora, aquela assim, a área que vai ser a última a adotar qualquer tipo de transformação. E acho que a questão da preservação dos empregos, né, o medo, esse medo de fato de, puxa, as máquinas ou a inteligência artificial vão tirar o meu trabalho, etc. Tudo isso, essa mudança toda assustou no começo, né? Acho que até assusta ainda hoje para algumas pessoas, embora a gente já veja um grau maior de compreensão acerca do todo, né? Então, mas era assim, era pergunta comum. Como é que um software vai encontrar um melhor talento para a empresa do que eu, né? Como é que um software vai ter a capacidade analítica que eu tenho e etc. Então ficava muito arraigado, muito preso a conceitos que simplesmente foram atropelados, né? Então, até hoje, como eu falei, até hoje a gente vê gente que acha que a inteligência artificial vai tirar o trabalho delas, roubar empregos, etc. Mas essa é uma mentalidade datada, na minha visão, né? A grande questão é como a gente vai se manter relevante como profissionais no mercado de trabalho do futuro, né? Então, tentar impedir o avanço das coisas simplesmente não é uma decisão a se tomar, né? Até porque ela não vai rolar, né? Ela é infrutífera, porque é uma batalha perdida. Quem quiser ficar segurando esse avanço vai se dar mal, né? Porque, claro, tem gente que parece que quer que a gente ande para trás, mas isso simplesmente não vai acontecer. A história passa por cima dessas pessoas e da gente, se a gente não tomar cuidado. Então, é claro que grande parte das novas tecnologias vieram para ficar e estão transformando a área como a forma como a gente trabalha, a forma como a gente se relaciona com o trabalho. Então, tudo que é facilmente reproduzível, replicável, já está sendo feito de uma maneira muito mais precisa, por máquinas, com inteligência artificial, com tecnologias, com Big Data, quer dizer... Então, tudo que é realmente reproduzível vai ficar para trás. Aí tem gente que pergunta assim, pô, então o que sobra? Eu vou ficar obsoleto no mercado, né? Eu vou ser dispensável e tal? E cara, sobra muita coisa, Léo. Na verdade, eu costumo dizer assim, tem tantas soft skills, tantas novas competências, novas habilidades para serem desenvolvidas no mercado de trabalho do futuro, que é simplesmente assim, é muito mais fácil a gente dar muito boas-vindas para as novas tecnologias, né? Incorporar as novas tecnologias ao nosso dia a dia, tudo que veio para ajudar o nosso dia a dia, e isso vale evidentemente para o mercado de RH, e focar, como eu falei, em permanecer relevante, permanecer empregável, embora o emprego, como a gente conhece, eu não acredito que vai existir por muito, muito, muito mais tempo, mas assim, como eu me mantenho de fato relevante como profissional, ou desejável como profissional, desejado como profissional, no mercado de trabalho do futuro. Então tem muitas habilidades aí, e aí eu vou citar assim, de cabeça, learnability, né, a habilidade de aprender, uma flexibilidade cognitiva, senso crítico, né, super importante, a capacidade de resolver problemas complexos, comunicação. Bom, tem uma porção de novas habilidades que precisam ser treinadas e eu vejo tudo isso muito relacionado com recursos humanos, com gestão de pessoas. Então, essa é a minha resposta. Sempre que alguém diz que o RH vai morrer, eu falo assim, então, amigo, não vai, simplesmente não vai morrer. Não é a força, né? Não vai, porque gestão de pessoas nunca foi tão importante quanto hoje nas organizações. Né? Tem assim, eu concordo 100% com o que você falou, que cada vez essa área vai ganhar mais energia, mais força, e é uma área que pulsa hoje as empresas, né? Exatamente. E um detalhe que eu também acho que é importante para esse pessoal da área de RH, agente de gestão, eles também agora, tipo assim, além deles tirarem essa barreira de tecnologia, eles também serem bons, que eu acho assim, contratadores de TI, né? Com certeza.
o que eles precisam contratar, as ferramentas que eles podem adquirir, que eles podem colocar dentro do seu processo, para que ele possa ter tempo até para se capacitar nessas novas abordagens que ele tem que ter, novos desafios, né, que ele vai ter que ter durante a evolução da sua carreira. Então, eu acho que a pessoa tem que realmente buscar isso e saber, igual eu falei assim, é uma batalha perdida, ela tem que abraçar e agora casar com isso e ir embora junto. E vamos para o futuro, né? Exatamente. Como uma aliada dela para ela poder crescer e evoluir. É isso aí. Joia. E aí é o seguinte, uma pergunta agora até assim, baseado em todo o conhecimento que vocês já adquiriram aí com o portal RH para você. Nesses últimos 2 anos, eu queria fazer um recorte assim, um recorte maior, depois a gente tentar ir num recorte menor, até para poder sentir essas diferenças que a gente teve nesse último ano aí. Então, assim, nos últimos 2 anos, quais foram as tendências, os temas mais pesquisados aí no portal RH para você? Legal. A gente fez um negócio interessante para o pessoal também entender assim, o que está sendo buscado, a tendência que está acontecendo no mercado e as pessoas até se antenarem para isso também, né? Com certeza. Nossa equipe Bia Indiano, a quem eu agradeço, inclusive, fez um levantamento para a gente. A Bia é da nossa equipe de marketing, fez um levantamento super bacana aqui, que eu tô vendo ele agora para compartilhar com vocês, tá? Justamente sobre os termos mais buscados não nos últimos 2 anos, mas de 2019, principalmente em 2019, final de 2019 para começo de 2020, que não são 2 anos, mas dá para dizer que é quase como se fossem, né? Porque depois da pandemia, parece que a gente viveu aí uns 3, 4, 5 anos, de março para cá, pelo menos. Então, dá para ter uma ideia legal de alguns temas que eram buscados antes de que tudo mudasse, né? A partir de março e tal, legal. E a pandemia viesse. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, transformação digital era um termo já muito buscado, inteligência artificial e people analytics, termos muito buscados já no RH para você, e aí tô abrindo aqui buscas no RH para você, tá, gente? Site rhpravocê.com.br, as palavras-chave mais buscadas. Governança de dados, gamification ou gamificação, né, e employee experience, métodos ágeis, blockchain, compliance e ativismo corporativo. Então, dá para ver aqui uma preocupação, evidentemente, já com transformação digital. Não dá para dizer que transformação digital ela existe, está acontecendo só porque a pandemia está acontecendo, de jeito nenhum. Já é um processo que vem sendo maturado há um bom tempo, mas, evidentemente, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, evidentemente, que é um processo que tem sido muito acelerado a partir de março de 2020 para cá, e aí em todos os microsegmentos de RH. Quando a gente fala quem estava só pesquisando, olhando por alto, foi assim, agora vamos embora. Exatamente. Agora não tem mais jeito, né? Não dá para esperar. O fato é que, quando a gente fala de transformação digital, desde março, a gente não está mais falando conceitualmente, a gente está vivendo na prática. A gente está percebendo que transformação digital não é simplesmente a adoção de novas tecnologias, é uma mentalidade completamente diferente, é você estar aberto, de fato, a trabalhar numa estrutura mais horizontal, é você estar aberto para um trabalho colaborativo eficaz e efetivo, de fato, né, que se traduz na prática. Então, tudo isso está acontecendo exatamente nesse momento que a gente está conversando. Então, essas foram as tendências de RH. Eu tenho aqui também algumas tendências de mercado que já eram buscadas antes, tá? Então, aqui, e aí eu fiz um recorte aqui de tecnologia, né? Já era buscado muito o SaaS, né? O Software as a Service, aplicativos de tecnologias disruptivas, automação para RH, mercado de marketing interativo, experiência do usuário. Então, alguns temas que já eram buscados em termos mais de mercado e tal, e que foram transformados a partir de março. E evidentemente, tem uma história a ser contada aí a partir do que era prioridade para o RH até fevereiro desse ano, ou até 2019, e o que passa a ser prioridade a partir de agora. Mas acho que vale ressaltar isso, né? Você já percebe
quando a gente fala de Employee Experience, quando a gente fala de People Analytics, quando a gente fala de inteligência artificial, já percebe que o RH vem mobilizado já há algum tempo, eu diria que pelo menos ali desde 2015, já muito interessado nos assuntos que vão trazer algum tipo de disrupção para a prática de recursos humanos nas empresas, né? E é legal que você colocou transformação digital, mas tem aquele viés do RH também de ser sempre dentro da lei, que aí vem compliance junto. Compliance junto para mostrar que, tipo assim, estão querendo, mas assim, tudo dentro de uma lei, de uma base, mas assim, tem que evoluir. Então, é exatamente isso. Legal. Exatamente isso. E aí você colocou lá que você tem esse recorte, né, do antes pandemia, e eu acho que é interessante, todo mundo está querendo saber também, assim, pós-pandemia, nos últimos meses, qual é o recorte que vocês têm aí de temas mais pesquisados, o que refletiu também no mercado aí nos últimos meses aí, pós-pandemia? Legal. Olha só, a Bia fez essas consultas valendo ouros aí, muito conteúdo. Não, aqui acho que tem uma história prontinha para ser contada. Olha só, Léo. E foi legal porque a Bia fez um recorte aqui de janeiro até setembro, até o mês que a gente está. Então dá para contar uma história realmente com tudo que está sendo buscado no RH para você ao longo desses últimos 9 meses, né? Então em janeiro, olha só, a maior busca, metas, gestão de recursos humanos, economia, saúde mental. Em fevereiro, temporários, terceirizado, fracionamento das férias. Essas eram as preocupações, digamos assim. Metas que está planejando a meta do ano. O ano vai ser normal. Isso, o ano vai ser normal, eu vou cumprir minha meta e tá tudo certo, né? Então, gestão de recursos, né? Então, economia, quer dizer, tava todo mundo... É claro que, assim, a economia brasileira não vinha num excelente momento antes da pandemia, mas vinha de uma retomada, evidentemente, ainda lenta e tudo, mas vinha numa retomada. Então existia ali um certo, não sei se otimismo é a palavra, mas existia ali uma certa confiança, de que 2020 seria um ano legal, seria um ano bacana. Então tô falando, olha aqui só, temporários e terceirizados, estou pensando em contratar, né? Estou pensando em aumentar a equipe, provavelmente contratar gente terceirizada ou temporário. Então tem um movimento assim. Aí a gente chega em março, Léo, olha só. E aí, março é meio do caminho, né? Porque até o dia 15 de março, até o dia 13, ali, metade do mês, a gente tem ainda um ano pleno, normal, acontecendo, e a partir da segunda quinzena, evidentemente, a pandemia pega a gente de jeito, né? Então, a gente ainda tem recrutamento, consultoria de RH, como tops, assim, como palavras-chave mais buscadas. Isso provavelmente, certamente, na primeira quinzena. Sim. A gente tem também empoderamento feminino. Esse é um tema recorrente, né? A questão do posicionamento da mulher no mercado de trabalho é uma pauta sempre constante para o mercado de recursos humanos, para os profissionais de recursos humanos. Outro tema aqui que aparece é a igualdade salarial. Isso não é uma coisa momentânea. É claro que a gente está falando de março, é o mês da mulher, digamos assim, em que tem a celebração e tudo, mas esse é um tema que costuma aparecer. Empoderamento feminino e igualdade salarial. Mas aí já aparece, olha só, saúde corporativa e home office. Então, março é o primeiro mês que março é o primeiro mês que aparece já algumas pessoas procurando saber mais sobre home office. Aí a gente chega em abril, né? Eu vou dar uma resumida, porque senão a gente é muita... O papo tá bom, eu tô gostando desse papo. Tem muita informação aqui. A gente chega em abril, olha só, a gente tem gestão de benefícios, treinamento, coronavírus, estresse, redução de salário, afastamento, legislação trabalhista e ergonomia. Pô, Léo, fala se isso aqui já não é um roteiro do mês de abril, né? Do mês de abril, exatamente. A gente fala de coronavírus, estresse, redução de salário, ergonomia, estão trabalhando em casa, torto. Pois é. Aí legislação, né? Aí começa, obviamente, tem uma movimentação de alterações na legislação trabalhista, justamente já em função da pandemia. E um outro tema que é a ergonomia, quer dizer, a gente passa a trabalhar de casa, mas as costas começam a doer, a gente percebe que começa o braço, a tendinite aparece de novo, quer dizer, todo aquele problema, a gente não estava preparado, as nossas casas não estavam preparadas para a gente trabalhar 8, 10 horas seguidas, né?
Então, esse é o resumo do mês de abril, só para a gente ter uma noção. Aí chegamos aqui em maio, e maio começa, né, com controle de ponto, olha só, interessante para Tangerino, né, controle de ponto. Aí provavelmente já todo mundo preocupado em como é que eu controlo a jornada de trabalho a partir do trabalho mês aí, eu acho que foi o recorde de vendas histórico. Imagino, com certeza, com certeza. Negócios na pandemia, código de conduta, consultoria de benefícios, pesquisa de engajamento e violência contra a mulher. A questão da violência contra a mulher já é também uma pauta, infelizmente, recorrente, né, mas é uma pauta buscada, uma vez que... E aí a gente teve aquele assunto ou tema, né, que é relacionado o confinamento está aumentando o índice de violência contra a mulher, comprovado isso, né? Então a gente vê também aqui uma procura maior sobre esse tema e provavelmente buscando também qual é o papel das empresas nesse sentido, né? Da gente combater a violência doméstica e tudo mais. Então esse é o panorama de maio. Acho que aqui também a gente está naquele momento de pandemia profunda, assim como acontece em junho também, né? Ó. Aí pesquisa as palavras-chave mais buscadas: software de RH, treinamento, benefícios, trabalho em equipe, onboarding digital, advogado trabalhista e Black Lives Matter. Em junho, né, no final de junho, a gente tem o episódio do George Floyd, e aí o Black Lives Matter aparece com mais força, o tema do antirracismo também aparece com mais força, as empresas são acionadas também, né, são buscadas para falar sobre o papel que elas têm, né, o papel que o RH tem para trazer esses assuntos que são polêmicos. Eu não sei por que são polêmicos, porque deveriam fazer parte do nosso dia a dia, né, mas esses assuntos mais quentes, digamos assim, devem ser encampados pelo RH. Então há evidentemente uma busca dentro das empresas para que o RH se posicione com relação a esse tema. A empresa se posicione sobre aquele tema que é relevante para a sociedade. Exatamente. O que chama mais atenção aqui também, na minha opinião, né? Trabalho em equipe, onboarding digital, quer dizer, você tem ali todos os componentes de um trabalho. Que geralmente talvez já tinha lá o pessoal dentro da sede, e agora está precisando de um software realmente melhor. Exatamente. Externa. Exatamente. Todo mundo falando assim, ok, beleza, eu já entendi que eu vou ter que trabalhar remoto, e em equipe, né, de forma colaborativa. Como é que eu faço isso? Que ferramenta que eu uso e tudo mais? Então, nessa época aí a gente teve uma enxurrada de pessoas pedindo coisas no Tangerino, justamente para nortear, e a gente escutando bastante também, para nortear o nosso roadmap de produto, para atender essa demanda, que tipo assim, cara, vai ter equipe toda home office, o que o Tangerino pode ajudar? Timesheet? Pois exatamente. Quais são as coisas que a gente pode fazer para facilitar essa questão de trabalho em home office? Então, assim, a gente fez diversas features aí no produto focado nas demandas que o pessoal estava, assim, buscando muito, né? Perfeito. Eu acho que, tá vendo, tudo é reflexo daquilo que a gente está vivendo mesmo no momento e conta essa história que a gente está desmembrando aqui. Muito interessante. Muito interessante. Aí chegamos em julho, olha só, aí para finalizar, julho, agosto e setembro, né? Em julho, temas mais buscados: demissões, assédio moral, insegurança, clima organizacional, over de chamada de vídeo, quer dizer, excesso de chamadas de vídeo, inclusão e diversidade, cibersegurança, fake news e auxílio emergencial, o auxílio emergencial do governo federal, né? Aqui também, ainda uma pandemia profunda, demissões, assédio moral, muita insegurança, clima organizacional, quer dizer... A galera não entrando tanta videochamada. Tanta videochamada, exatamente, né? Porque aí a gente chega num momento, olha só, né? Em junho, a gente está entendendo que precisa trabalhar de forma colaborativa e precisa estar os líderes organizacionais precisam estar cada vez mais perto da sua equipe de trabalho. Quer dizer, eu preciso estar perto. E para estar perto, eu preciso falar, preciso me comunicar e tal. Só que aí no mês seguinte, evidentemente, tem um excesso de... você está perto demais, na verdade, né? Tem muita chamada, tem muita... Tudo na vida tem que ter aquele período de ajeitar, de ajuste, né? ajustar. Exatamente. Então, eu vi que realmente, quando começou
tudo foi muito intenso, a galera muito preocupada, muito engajada, mas assim, era um momento também de ir adequando até onde você vai, até onde você não vai, né? Assim, aí adequando da melhor maneira. Exatamente isso, Léo. Aí a gente chega em agosto, temas, né? Licença paternidade, recuperação judicial, pesquisa de clima, inovação, o novo normal, LGPD, tema quentíssimo de agosto, direitos trabalhistas e performance. Aqui a gente já tem, quando eu vejo aqui que performance está sendo buscado, é claro que eu estou imaginando também que as pessoas estão preocupadas com a sua performance, trabalhando a partir de casa, quer dizer, como é que eu aumento minha produtividade, etc., e a produtividade da equipe. Mas já há uma preocupação aqui em retomar, digamos assim, o ritmo, né? Quer dizer, Mas aí tem duas coisas, que uma para retomar o ritmo, mas também recuperação, que é assim, que foi também na época, pelo menos eu estou lembrando aqui, foi na época que a gente pegou muitas empresas do Tangerino, assim, a gente deu muita gratuidade para a galera, porque veio assim, o pessoal meio que desesperou, né? Não vou pagar nada. Total. Aí o pessoal foi voltando e tal, mas realmente teve um volume de empresas que quebrou. É verdade. E nesse momento eu lembro que sim, teve um grande número de cancelamento mesmo, porque a galera fechou, o negócio cancelou, e aí reflete também nessa pesquisa, né, de recuperação judicial, assim, essas empresas que realmente quebraram e não vão conseguir voltar, né, assim, tão fácil. Exatamente isso. A gente acabou, claro que também acho que ninguém saiu incólume, né, dessa pandemia, de tudo que está acontecendo. Então, a gente também percebeu muita empresa que deixou de existir simplesmente, ou que pediu água, né, assim, ó, eu preciso de um tempo, não vou pagar ninguém e tal, aquela coisa toda. Então, foi um movimento que... E houve também, no começo da pandemia, né, Léo, houve a sensação de que aquilo passaria depois de 1, 2, 3 meses. E aí, julho, agosto, a gente está percebendo que, cara, não vai passar, não é assim, né? Vai passar, mas vai demorar muito mais do que a gente está imaginando e tal. E aí o fôlego de muitas empresas acabou, né? Por isso que está aqui, né? Recuperação judicial, um dos temas, aliás, o segundo tema mais buscado no mês. Então, evidentemente um drama que a gente percebe no mês de agosto, mas assim, no geral, né? Até agora, a gente vai viver o rescaldo por um bom tempo ainda, né? Aí a gente chega em setembro, esse mês aqui, né? Saúde mental, saúde financeira, inteligência emocional, nutrição, alimentação no home office e retomada financeira. Esses foram os temas mais buscados nessas primeiras 2 semanas do mês de setembro. E aqui também, né? Eu acho que já dá para... se a gente começa... março, né? Se eu voltar aqui em março, a gente começa uma preocupação com saúde corporativa, home office e etc. E lá no começo do ano foi metas, né? Janeiro, metas, gestão de recursos e tudo mais. Aí a gente começa uma preocupação com saúde mental e também com home office e tudo. E em setembro a gente continua com uma preocupação com saúde mental grande, saúde financeira, nutrição e alimentação no home office, inteligência emocional. Quer dizer, aí eu acho que a gente está num momento em que está todo mundo um pouquinho cansado desses últimos 6 meses. São 6 meses muito intensos, né? Então, mesmo trabalhando a partir de casa, ou até porque estamos trabalhando a partir de casa, está tudo muito com a sensação ainda de fora do lugar, de uma intensidade fora do comum. Então, evidentemente que a nossa saúde física, mental cobra um preço também. Todo mundo preocupado com saúde financeira também, a retomada da economia e tudo, e isso evidentemente traz estresse, traz insegurança, ansiedade. Então, acho que esse é um pouco do cenário atual. Não é um cenário lindo, bacana, incrível, mas é o cenário que a gente tem hoje, né, Léo? Mas eu acho que já mostra uma preocupação das pessoas de entenderem a situação atual e um planejamento de como sair. Então, uma nutrição melhor, porque tá comendo tudo errado, achou que ia ficar ali, depois ia voltar, não tá. Então, assim, uma reorganização financeira para poder já começar a dar os primeiros passos para poder movimentar, né? Então, assim, mostra que ele há um entendimento melhor da situação e os primeiros passos para poder sair disso, né? É isso aí. É do estresse mesmo, a área de gestão, assim, a gente colocou para ficar muito próxima, porque, assim, não é todo mundo que ia lidar bem, nem todo mundo que lidar maravilhosamente com isso. Uns poderiam sofrer mais, uns poderiam ter problemas a mais em casa,
Sim. Às vezes que a gente não teve demissão nenhuma, a gente acabou, assim, até por causa disso, a gente vendeu muito, assim, acabou contratando muita gente aqui, mas às vezes o problema não é da pessoa que está trabalhando com a gente, às vezes a família dela, todo mundo perdeu. Família, exatamente. É entender também o indivíduo, que às vezes ele está aqui bem, a empresa está bacana, mas a família dele não está, e ele está lá todo dia. Então, assim, é entender isso e saber como ajudar e dar o suporte, né? Ou seja, até uma coisa que eu faço assim, o papel do CEO, da gestão, é assim, é ajudar as pessoas a levar a empresa para frente, não é a gente ser quem vai fazer tudo, né? Então, assim, é dar condições, ajudar as pessoas, ser o suporte das pessoas. Então, assim, tentamos fazer isso ao máximo, porque a situação é realmente uma situação complicada, difícil, que precisava da ajuda de todo mundo, né? Uma retomada econômica assim, rápida e tudo mais, mas a gente tem de lidar com isso, né? E, recursos humanos nunca foram tão importantes, a área de recursos humanos e as pessoas, os colaboradores, nunca foram tão importantes. Então, acho que é nesse cenário que a gente se encontra agora. Eu vou lembrar aqui o pessoal, gente, que o papo está bem interessante. O Daniel tem muito dado legal aí. Quem quiser fazer pergunta, manda no chat, que no final a gente vai responder todo mundo. Vamos lá. E aí, eu ia até fazer uma pergunta aqui, que você já até fez. Como é que seria resumir o 2020? Eu acho que você falando mesa a mesa aí, você meio que resumiu, né, esse 2020 por uma área de recursos humanos. Você concorda comigo? Concordo total. Acho que é bem por aí. RH está no centro do furacão, dá para dizer assim. Como eu falei, as atenções nas empresas estão muito voltadas para as pessoas. Se eu tivesse que fazer uma leitura de 2020, e aí com base em tudo que a gente acabou de conversar, as palavras-chave mais buscadas no site, no rhpravocê.com.br, eu vi que tem gente aí no chat que perguntou o site, gente, é rhpravocê.com.br, tá? É lá que a gente... É sobre esse site que a gente está falando e dos temas mais buscados por lá. Mas eu diria, viu, Léo, que... Eu colocar no chat lá. Beleza. Eu diria que todos esses dados que a gente acabou de ver, eles refletem uma preocupação cada vez maior com a construção coletiva, nossa, de todos nós mesmo. Uma construção de um ambiente de negócios mais sustentável, um ambiente de negócios mais saudável também, né? Então, você vê lá uma preocupação de mercado, já antes da pandemia, de economia de confiança ou economia colaborativa, né? Quer dizer, já vem uma preocupação em relação à nossa saúde física, à nossa saúde mental e tudo mais, mas principalmente a sustentabilidade do ambiente de negócios, né? Tem alguns, de jeito nenhum querer soar dramático, nem nada disso, mas tem algumas palavras-chave ali buscadas que você vê assim, acho que a pessoa está pedindo um socorro, sabe? Aquela coisa do... eu não aguento mais um ambiente de trabalho e um ambiente de negócios baseado em levar as pessoas ao limite da sanidade, do equilíbrio mental e físico, né? Essa estafa está matando a gente. Então, tem de haver um jeito mais íntegro, mais responsável de se fazer negócio, sem levar tantas pessoas a ficarem doentes de fato, né? Então, você vê também ali, né? Tem uma procura por mercado de produtos saudáveis, produtos artesanais. Quer dizer, tem uma pegada ali de sustentabilidade muito, muito forte. E claro que tem uma questão importante da transformação digital por buscas de soluções, por soluções tecnológicas cada vez maior, né? Então, como eu falei, tem ali software as a service, aplicativo e tecnologia disruptiva, automação, realidade virtual e realidade aumentada. Tem uma busca importante aqui, eu acabei não citando, mas que se aprofundou depois da pandemia, micro franquias e home office, quer dizer, também uma preocupação ainda maior com o empreendedorismo, né? Com como eu vou solucionar esse meu problema financeiro, como é que eu vou resolver agora que eu estou desempregado, ou agora que eu estou ganhando menos, como é que eu vou resolver essa situação? Então, o empreendedorismo, como é que eu vou me movimentar, como é que eu vou sair dessa inércia, né? Então, uma preocupação com o empreendedorismo e micro franquias também ali é perceptível tanto nas buscas quanto
no nosso dia a dia, né? A gente tem visto o empreendedorismo crescer no Brasil, não o empreendedorismo por oportunidade, mas aquele por necessidade, como separa o Sebrae, né? Mas é também um dado relevante aí. A gente tem uma área de canais aqui de revenda, que a gente teve muita procura de pessoas querendo ser revendedores. Representar, né? Representar para vender, para poder também ter um ganho a mais, né? Talvez uma renda, um complemento de renda, mas revendendo, então, assim, tudo, a gente viu assim, o impacto na hora, né? Tipo assim, viu isso aí, a galera perdendo emprego, aumento na base de procura de revenda. Então, é bem interessante o quanto, como que vê as coisas acontecendo e a sociedade se reorganizando aí, né? É isso aí. A gente também notou aqui, muita gente acaba procurando a gente por necessidade, assim, como é que eu posso aparecer, contribuir com o portal de alguma forma, como é que eu posso, de alguma forma, movimentar a minha rede de contatos e tudo. Quer dizer, muita gente, querendo se associar, oportunidades de negócio, quer dizer, as pessoas estão se movimentando. Não quer ficar parado, né? Elas não querem ficar paradas. Outras oportunidades. É exatamente isso. Mas eu vejo, assim, um resumão de 2020 saúde e bem-estar como uma preocupação muito grande, empreendedorismo como um vislumbre interessante, importante, e transformação digital na veia, né? É todo mundo preocupado com novas formas de trabalho, quer dizer, como é que eu vou transformar a minha relação com o trabalho de maneira a conseguir conjugar tudo o que é necessário, quer dizer, trabalhar de home office, trabalhar de forma colaborativa, usar as ferramentas certas, adequadas e tudo, quer dizer, há evidentemente uma preocupação com isso, e isso é refletido na própria Tangerino, né? Quer dizer, vendas aumentam dos produtos digitais, muito por isso também, e não à toa, viu, Léo, a nossa audiência também cresceu muito nesses últimos 6 meses, digamos assim, né? Então a gente sai ali de um patamar de produtos digitais, eu acho que disparou para todo mundo, né? Disparou para todo mundo, a gente mais do que dobrou, né? A gente sai ali em março de algo em torno de 30 mil page views no mês, para hoje algo em torno de 70 mil, quer dizer, é uma mudança muito grande para a gente, e aí nem estamos falando de, investir, não, investir, claro, a gente faz uns investimentos normais, mas a pandemia muda muito isso, né, aumentou muito a nossa visibilidade, longe de mim falar que a pandemia é boa, nem nada disso, pelo amor de Deus, ela é péssima, mas evidentemente que ela traz oportunidades, que ela movimenta o mercado digital de uma forma que antes ele não estava sendo movimentado, quer dizer, estava, mas num ritmo muito mais lento, né? Toda mudança, assim, querendo boa ou ruim, querendo ser de uma maneira bem assim, clara, né? Toda mudança, ela vai gerar oportunidade. Gera, é verdade. E cabe a você estar ali esperto, olhando, atento às coisas, para poder também surfar dentro da oportunidade. Então, assim, não tem um lado positivo nem negativo, às vezes. Você tem que realmente entender como é que as coisas funcionam, né? É isso aí. Um ponto importante. E um ponto que você colocou também, assim, de um período que estava o pessoal precisando de cuidado, né? E aí a gente via essa questão também que a gente começou até ter aqui na própria Tangerino. Essa necessidade, o pessoal já pedindo, né, para poder, eventualmente, ir na sede, que é aquela questão, assim, já não estou aguentando mais ficar em casa, estou querendo ir para a sede, mudar de áreas, né? Então, assim, a gente até fez um movimento aqui para, opcionalmente, quem se sentir confortável, seguro, né? A gente abriu a sede com todas as normas de segurança que a gente poderia ter, né? Para proporcionar, né, essa mudança de rotina, um dia ou outro na semana da pessoa, para ela poder voltar para o escritório. E eu achei que isso foi muito positivo. O pessoal gostou bastante, a gente está fazendo assim, bem moderado, mas eu acho que pode ser um fator que outras empresas também vão adotar e que vai dando um respiro também para as pessoas, né? Com certeza. E aí puxa um gancho para minha segunda pergunta, né? Assim, essas coisas mudaram muito o mercado, mudaram muito a relação do que as preocupações que a área de gente de gestão tem que ter, né? Então, assim, o que você acha que essas tendências sinalizam para o futuro, né? Como que a área de gestão vai se reinventar com essas novas tendências de tudo que aconteceu? Perfeito.
Então, aí eu abandono totalmente o pessimismo, digamos assim. Tem um pensador italiano, Antonio Gramsci, que fala exatamente isso, né? Eu sou pessimista na análise e otimista na ação, ou projetando o futuro, eu sou otimista. Eu realmente acho que a gente tá num momento muito forte de disrupção, quer dizer, existe uma profunda busca por ressignificar a nossa relação com o trabalho, como a gente lida com o chefe, como a gente lida com colegas de trabalho e tudo mais. Então, a gente está, evidentemente, já vinha, mas eu acho que assim, 2020 é um game changer, né? É um ano que muda tudo mesmo. Mas assim, a adoção de estruturas mais horizontais nas empresas, uma volta por procurar, numa procura por um assunto que lá em 2005 estava na moda, que é a liderança servidora, né? Tinha até aquele livro, O Monge e o Executivo, né, do James Hunter, que era um best-seller e tal, que falava de liderança servidora. A gente tem visto hoje também cada vez mais programas de liderança servidora voltando à tona. Então eu vejo um ambiente de trabalho mais colaborativo, mais compreensível, mais tolerante ao erro, mais rápido também, né? A gente erra mais rápido, justamente por conta das novas tecnologias, a gente consegue encontrar soluções de maneira muito mais fácil e ágil. Então, assim, acho que isso tudo passa pela qualidade dos líderes organizacionais que a gente vai ter, né? É claro que só depende das pessoas. Em última análise, a responsabilidade está com a gente mesmo, então a gente precisa continuar um trabalho de maturação e de evolução. Evolução cognitiva, evolução intelectual, mas principalmente uma evolução mental nas empresas, né? Não dá mais, como eu falei, assim, não dá mais para que as empresas sejam máquinas de moer gente. Então a gente precisa de fato de um ambiente de trabalho mais saudável, mais responsável. Tem um outro autor, o Peter Block, que fala muito da gestão responsável. Ele é autor de um livro chamado, não vou lembrar o nome do livro, mas Peter Block é um livro que fala alguma coisa sobre escolhendo servir em vez dos próprios interesses, alguma coisa assim. É um autor cada vez mais buscado também, quer dizer, a gente percebe uma preocupação maior com a diminuição do egoísmo ou do egocentrismo, digamos assim, para um RH, para as empresas pensarem mais as pessoas, pensarem mais o bem-estar, pensar mais no equilíbrio geral. Então, eu realmente acredito nisso, embora, evidentemente, como eu falei lá no começo, existe uma heterogeneidade muito grande no ambiente de negócios no Brasil, quer dizer, tem empresas com um altíssimo nível de maturidade e empresas que ainda não estão nem perto disso. Então, cada pessoa vai viver isso de uma outra forma. Mas, como eu falei, em última análise, isso depende da qualidade das lideranças nas empresas, e a gente precisa fazer a nossa parte, cara. Boa. Excelente. Vamos começar a responder algumas perguntinhas aqui do chat? Bora. Vamos lá. Bia Indiano, vamos lá. Podemos falar que com a pandemia o RH se tornou mais colaborativo, no sentido de compartilhar suas dores e buscar informações e soluções junto com outros RHs, com outras marcas? Acho que sim. As fragilidades, né? As fragilidades, elas ajudam a gente a construir pontes. Então, quando eu mostro para você, então, Léo, eu não sou tão bom assim nisso aqui, a chance de você estender a mão para mim e falar assim, então, peraí, Daniel, chega aí, vamos fazer isso junto e tal, é maior. Então, eu percebo que a pandemia fez descer do salto muito RH, muito profissional, né, gente? Não só RH, a gente está falando do RH aqui, mas isso pode ser extrapolado para outras áreas, né? Geral, RH. Eu acho que todo mundo foi chamado para assim, então, galera, vamos ser mais humilde aí, vamos baixar a bola. Então, eu acho que... CEOs mesmo, eu participei de vários grupos de CEOs, da galera falando assim, ó, tô fazendo isso aqui, tá dando errado, como é que você tá fazendo aí? Exatamente. Trocar informação entre várias empresas, aconteceu, acho que em todos os níveis, não só... Exatamente isso. Então assim, e aí você vê cada vez mais as empresas gerando seus próprios conteúdos, quer dizer, as pessoas também tendo que dar cara para as marcas e tudo mais, e todo mundo se sentindo inseguro, né, o que é absolutamente natural. Então, eu acho que sim, acho que houve esse movimento
mais colaborativo, meio forçado, é verdade, mas houve um movimento mais em prol da colaboratividade ou da colaboração, sim. Também concordo, assim, não só em tudo, acho que forçou o negócio. Na nossa vida pessoal, cara. Tipo assim, cara, vamos fazer porque estão precisando conversar, porque tem muita coisa acontecendo de forma muito rápida e a experiência do outro, com certeza, me ajudou e eu posso ajudar o outro também. Acho que ajudou. Exatamente. Foi bem interessante isso. Bem por aí. Pergunta. Acha que as mudanças que o RH passou vieram para ficar ou que serão parte de uma fase passageira? Então, tem de tudo, né? Eu vejo que a maior parte dessas transformações vieram para ficar, tá, gente? Eu acho que quando a gente fala de trabalho colaborativo, quando a gente fala de uma preocupação maior com saúde mental, quando a gente fala de uma preocupação maior e com resultados tangíveis no negócio, tudo isso veio para ficar. O home office, por exemplo, eu acho que ele pode não ter vindo para ficar para todo mundo, mas eu tenho certeza que muito mais gente vai adotar o home office a partir de agora. Eu costumo dizer que, assim, até março, muitas empresas tratavam o home office como um bônus, sabe? Uma coisa assim, usa o home office aí para atrair uma galera mais jovem. Quer dizer, ninguém levava a sério o home office, né? Ou achava que o home office era um negócio que, assim, deixa aí, beleza, tudo bem a pessoa não trabalhar um dia, né? Como se a pessoa em casa não estivesse trabalhando, né? A gente nem levava a sério a chance da produtividade em casa ser grande o suficiente ou até maior do que a produtividade no trabalho, né? Não é o caso do Grupo Top RH, inclusive a gente adota o home office já há um bom tempo, já há uns 3 anos, por isso até a nossa transição foi muito tranquila. Mas eu vejo, por exemplo, que agora não tem mais como não tratar o home office como uma coisa séria, que veio para ficar. Eu não estou dizendo que ninguém vai voltar para os escritórios, nada disso. Mas a gente, obviamente, percebeu que o home office dá certo. Não para todo mundo, não para todas as empresas e segmentos e tudo, mas em grande parte, principalmente com quem a gente se relaciona, evidentemente que o home office veio para ficar. Então... Agora, tem modismos, tem coisas que, o novo normal, aquela coisa toda, tem, cara, o RH adora umas frases de efeito, uns novos modismos que não vieram para ficar, mas assim, quando fala de tecnologia, inteligência artificial, quando fala de automação de qualquer tipo de atividade reproduzível, né, tudo isso veio para ficar, galera, não tem jeito. A minha visão é que na prática ele acelerou mudanças que já iam vir. Já iam acontecer, exatamente. Já ia acontecer, talvez demoraria 2 anos para acontecer, puxou aí em 5, 6 meses, mas iam acontecer. Então, eu não vejo realmente nada voltando. E a questão do home office mesmo, assim, eu sou um cara de analisar as coisas assim, muito sem romantismo. Eu pego o dado, o que aconteceu antes, o que era, e assim, se provou muito factível essa questão da produtividade e a gente manter a operação nossa normal. E assim, vamos pensar assim, a gente tinha uma operação. Quando a gente foi para o home office, as vendas foram lá no alto, o suporte... Pois olha só. A gente não foi operar no home office no normal, a gente foi operar no home office no talo. E aconteceu, deu certo. Teve problema? Teve, mas também teria aqui também. Claro. Que funcionou, umas áreas foram melhores que as outras. Sim. Claro, tem áreas que até a estrutura, ela diz muito, então, assim, teve que fazer ajustes, mas, assim, sem romantismo nenhum da questão de, legal, permitir ou não, é que foi bem sucedido. A gente conseguiu ter alto índice de produtividade em todas as áreas da empresa e umas até melhores do que a gente tinha antes. Perfeito. Ô, Léo, e esse pragmatismo, né, essa sem romantismo, como você falou, isso veio para ficar também, cara, no RH. Né? O RH sempre foi associado a uma área que cuida das pessoas, que abraça a árvore, aquela coisa toda, e isso passou, isso já era, e esse ano de 2020 mostra claramente isso, que o RH que não for pragmático, pensar em resultado efetivo, e aí tudo que eu estou falando, transformação digital, intraempreendedorismo também, saúde mental, saúde física, tudo isso é absolutamente pragmático, é o que vai gerar resultado para a organização. E são as pessoas, não tem outro caminho. Eu sempre procuro, né, incentivar aqui o pessoal de gente de gestão, a nossa coordenadora de gestão, dela sentar no board da diretoria com
um dashboard lá mostrando os indicadores, mostrando o que está dando resultado, para mostrar que não é uma área que está só assim, eu vou cuidar, não, você está dando resultado para a empresa, você está trazendo benefícios, né? Então, é muito importante ela também ter essa pegada, né? É isso aí. Bom, tá chegando ao final aqui, vou fazer a pergunta final para você aqui agora, Daniel, é o seguinte, para encerrar, queria saber a sua leitura, né? Para os profissionais de RH que estão escutando a gente aqui agora, o pessoal que gerenciam pessoas, né? Mudou a forma, você acha que sim, mudou definitivamente a forma de consumir conteúdo e de se informar? Nossa, mudou demais, Léo. E como que assim, o grupo Top RH, que tem assim, vocês têm diferentes produtos voltados especificamente para esse público, né? Acompanhou essa mudança e como acompanhar nessas transformações, suprir as dúvidas, demandas, necessidade desse público que está ansiando por cada vez mais coisas, né? Perfeito. Como a gente está com o tempo estourado, eu vou dar uma resumidona aqui, tá? Mas, sim, obviamente mudou muito a forma como a gente consome qualquer tipo de conteúdo, né? Não vou nem falar das mídias, né? Como eu falei lá atrás, né? Quer dizer, hoje a gente tem, dos últimos 10 anos para cá, a gente tem smartphone, a gente tem... os podcasts explodiram, né? A gente tem um consumo de vídeo muito mais alto, quer dizer, a forma de consumir conteúdo decididamente mudou. Mas o que eu queria chamar atenção para tudo isso e acho que essa é a parte mais importante, é que todos nós nos percebemos como producers, né? Como conteudistas. Então, não é só que o acesso à informação foi democratizado. Sim, o acesso foi, e isso é brilhante, isso é ótimo. Mas todo mundo se percebeu, e aí essa própria live da Tangerino é um exemplo clássico, importante, de que todas as marcas, todo mundo percebeu que assim, cara, eu não preciso ficar esperando, eu não preciso ser só consumidor de conteúdo, né? Existe lá um grupo de 7 famílias de mídia no Brasil que produz o conteúdo e a gente consome e ponto, acabou. Não, isso simplesmente ruiu, acabou. Todo mundo percebeu que, e aí o smartphone tem muito a ver com isso, o YouTube também e tudo, todo mundo percebeu que pode ser produtor de conteúdo, tem alguma coisa para compartilhar, e aí sem a pretensão de ser dono da verdade, né, aquela panaceia para todos os seus problemas está aqui. Não tá. Eu também estou no mesmo barco, eu também estou tateando em muitos assuntos, né, aprendendo muito todos os dias a lidar com todas as mudanças, as transformações, mas eu tenho certeza que eu tenho alguma coisa para compartilhar, para contribuir. E eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando também tem. Então, essa é uma mudança de mentalidade muito grande. Então, forma de mudar conteúdo, de consumir conteúdo mudou muito. E, evidentemente, que essa é a base do nosso maior desafio hoje como produtores de conteúdo para a área de recursos humanos. E aí, falando do Grupo Top, trazendo para a nossa realidade, né? Quando a gente fala tanto do nosso principal produto hoje, que é o Top of Mind de RH, premiação, topofminddrh.com.br, vale a pena conhecer para quem não conhece, mas esse certamente é o nosso produto mais conhecido no mercado. E o RH para você é o nosso portal de conteúdo. O nosso maior desafio é entender essas mudanças e oferecer conteúdo que vai fazer diferença para a nossa audiência, né, que são os profissionais de recursos humanos. Tá? A nossa audiência é absolutamente focada em profissionais de recursos humanos de todos os níveis hierárquicos, da liderança até a base da pirâmide, digamos assim, né? E esse é, de fato, um desafio gigante. Eu sei, é aquela coisa, né? E aí a gente tem a forma de consumir conteúdo tem mudado tanto que a gente está acostumado agora com os ambientes de assinatura, né? Com Netflix e etc e tal. E essas plataformas querem que você passe a maior parte do tempo lá dentro. Esse é um indicador importante para eles, né? Então, essas plataformas querem que a gente passe horas a fio consumindo conteúdos, séries de 20, 30, 40, 50 episódios e etc. Mas eu, sinceramente, acho que esse modelo de apostar no excesso de conteúdo, de narrativa, de tudo, está com os dias contados. O nosso desafio, tanto no grupo, e aí no geral, né? É ser certeiro na produção de conteúdo, é ir direto ao ponto, sem rodeio, gerar a reflexão e a transformação que a gente quer gerar para o nosso público de maneira rápida, de maneira eficaz, né? Então, é um desafio que a gente está
que a gente está abraçando, que a gente abraça todos os dias. Eu costumo dizer que todo mundo já entendeu que o Grupo Top RH pode oferecer conteúdo em termos de gestão de pessoas e RH e tudo, de todos os tipos, né, e em qualquer volume. Só que o usuário não quer tudo isso necessariamente. Ele quer descobrir o fio da meada para construir um programa de treinamento online que vai ser legal, ou ele quer saber o que ele precisa mudar na empresa para começar a incutir uma mentalidade mais colaborativa no time. São essas coisas, né? São esses problemas, do genérico para o específico, que a gente precisa resolver. Então, obviamente, os indicadores, os dados, pesquisas, as palavras-chave mais buscadas, tudo isso é muito importante, muito utilizado para a gente construir os nossos conteúdos. E o Top Performance de RH também navega nesse mesmo circuito, digamos assim. Top. Não, bom demais. Igual você falou assim, mudou o tipo de coisa. Eu mesmo passei a consumir nessa pandemia, assim, podcast pra caramba. Podcast, exatamente. Agora eu virei um consumidor que, assim, você consegue consumir fazendo outras coisas. São assuntos que eu gosto, assim, eu vou num assunto mais específico, poder ver aquele assunto bem mais denso. Então, assim... Aliás, fica o convite pra galera acompanhar o podcast... Desculpa, Léo. Fica o convite para a galera acompanhar o podcast Vem Pra Luz, que é o podcast do RH para você, hein, gente? Boa. Vamos começar a consumir mais uns podcasts seus também. Boa. Bom, galera, chegando ao final desse webinar de hoje, foi, assim, muito bom, gostei demais de um papo, se a gente pudesse ir conversando aí muito mais tempo. Tem muito assunto legal para a gente conversar, mas finalmente chegou. Queria agradecer, Daniel, o seu tempo aqui com a gente, todo o ensinamento, todo o conhecimento que você passou para a gente, que foi muito legal. Eu que agradeço. Fica um super agradecimento aqui, toda a equipe do Tangerino para você. Maravilha, eu que agradeço, Léo. Um prazer enorme, uma honra, na verdade, participar aqui da live de vocês, no RH Update Week. E desejo muito sucesso para vocês. Estamos juntos na parceria, meu amigo. Oi, bacana. Então, gente, só fazer os últimos lembretes aqui, né? Tem o QR Code aí, quem quiser acessar. Tem uma super promoção para vocês aí, de 20% Tangerino Totem e 20% durante um ano inteiro do Tangerino aí, para você controlar a jornada de trabalho em home office ou não, na sua empresa. O Tangerino pode te ajudar. Você pode até experimentar de forma gratuita, a gente tem um teste gratuito de 14 dias. Bom, então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram. Segunda-feira tem mais. A gente vai ter o último encontro aí com o Leandro Caseiro, nosso head jurídico. Quem tiver todas as dúvidas jurídicas aí, traz segunda-feira para a gente tirar tudo. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau. É verdade que o Tangerino facilita a rotina dos colaboradores, mas já pensou em como ela otimiza a rotina do RH? Um registro de ponto pelo celular, cálculo automático das horas trabalhadas e a assinatura eletrônica da folha de ponto, você ganha tempo e agilidade na sua gestão. O app também oferece o registro de ponto para o home office e com o Tangerino Totem, os seus colaboradores registram o ponto de forma segura na jornada presencial. Sabe o que é melhor? Com o Tangerino você ainda ganha para a sua empresa. Agende uma demonstração. Acabou? Boa. Foi bem legal, Léo. Obrigado pela oportunidade.